Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão me assistindo. Eu sou a professora Roberta Daine, sou professora de produção de texto, língua portuguesa e projetos de aprendizagem em algumas turmas, né? E nós vamos conversar um pouco hoje sobre a competência 2 da matriz da redação do Enem. O quadro está um pouquinho, complicado, mas assim, o esquema é bem prático e esse material ele vai ser disponibilizado para vocês de forma mais clara, certo? Compreensiva. Aqui é só para que vocês consigam acompanhar o que eu estou dizendo, tá? A minha intenção é fazer essa abordagem de forma muito sintética, muito prática, muito clara, para que vocês consigam entender a importância desta competência. Nós, professores de língua portuguesa, costumamos dizer que a competência 2 é o pilar de todas as outras competências, porque ela traz a essência, eu diria, do texto dissertativo. É ela quem avalia as questões mais essenciais que compõem o texto dissertativo. E falando isso, já estou dizendo para vocês mais ou menos o que a competência 2 espera de vocês, tá? A nossa conversa vai ser alinhada justamente nesse princípio. Filhotes, o que a competência 2 espera de vocês? O que a redação espera de vocês na competência 2? De forma muito prática, nós vamos abordar isso da seguinte forma: compreensão e obediência ao tema, tipologia dissertativa, princípio de autoria e repertório sociocultural. Vamos falar isso tópico por tópico. A gente vai explicar tópico por tópico, tá? Cada questão. Compreensão e obediência ao tema. Vamos lá. Para a gente entender um pouco da competência 2, a gente precisa entender que o Enem segue o que a gente chama de hierarquia. Mas, professora, hierarquia só existia lá nos anos bererê, barará e lá vai caçola, que era aquela coisa de pai para filho. Mas no Enem, essa hierarquia funciona através da mediação, da relevância de erros e acertos do candidato. E a hierarquia, ela está na competência 2, sendo bem prática. Existe uma pirâmide de avaliação na redação do Enem. Estou aqui, a pirâmide de avaliação, tá? Se o menino, ele lê o tema e ele escreveu um texto que não corresponde ao que o tema propôs, game over, é 0. Fuga do tema. Se o menino entendeu o tema, falou sobre o tema, mas escreveu em um formato, em uma tipologia diferente do que o Enem cobra, que não seja a dissertação, é 0. Aí a gente já está conseguindo aliar o que a competência 2 espera de vocês. Em primeiro momento, compreensão e obediência ao tema é justamente escrever sobre aquilo que é abordado. O que foi proposto, vocês são obrigados a escrever exatamente aquilo. Aí vem a dica da Master, que não é chefe, mas é Master Prof, Master corretora de redação. Qualquer corretor do Enem sabe disso e pode dizer isso para vocês, tá? Qualquer corretor de redação. O grande segredo da obediência do tema é capturar as palavras-chave do tema e jogar no texto. Pronto. Mas não é só isso, né? Vocês não vão fazer uma sopa de palavras ou uma sopa de letrinhas. Não, vocês vão desenvolver ideias a partir dessas palavras-chave do tema. Por exemplo, o esporte como um dos meios de inclusão social no Brasil. Quais são as palavras-chave desse tema? Esporte, inclusão social e Brasil. Por quê?
Eu estou falando de esporte? Falar de esporte? Estou falando de esporte? Não. Eu estou falando como o mediador. Ele é um dos mediadores de quê? Da inclusão social. Em qualquer lugar do mundo? Não. É aqui no nosso país, no Brasil. Essa capturação, essa percepção, gente, é fundamental para que vocês consigam alcançar esses quesitos de avaliação na competência 2. Compreensão e obediência ao tema. Aí vem algumas lembranças que nós precisamos fazer na cabecinha de vocês, trazer à tona, né? Queridos, o texto de apoio, ele serve para dar apoio. Por que a gente fala isso? Lá em 2014, quando foi cobrado a questão da publicidade infantil no Brasil, 500 mil de candidatos zerou a redação. Por quê? Porque o tema isolado, ele me dá duas possibilidades. A de entender a criança como consumidora do produto, e essa era a intenção, de fazer o candidato refletir sobre a criança enquanto consumidora, enquanto alvo do consumo. E a outra questão é a criança enquanto produtora publicitária, né, do produto, a produtora do consumo. Aí o que aconteceu? Por que 500 mil de gente zerou? Porque possivelmente não leu o texto de apoio. A gente pegou um monte de redação sobre Maísa. A gente aprendeu a história de Maísa em 2014, quando foi cobrado esse tema, a questão da publicidade infantil no Brasil. Ele isolado, dá para a gente pensar um monte de coisa. Então, qual é a sugestão que o professor de redação dá para vocês? Leiam um texto de apoio para entender qual o caminho que vocês devem seguir, tá? Porque o tema isolado, às vezes, nos dá a possibilidade de mais de uma interpretação. E a atenção, ela é essencial. Então, filhotes, capturou as palavras-chave do tema, botei do lado, vou ler o texto de apoio, manda brasa, escreve o texto. Lembrando que o segundo quesito avaliador é o quê? Tipologia dissertativa. O que é tipologia, né? Tipologia é a organização estrutural do texto. É a forma como ele é organizado, é a forma como ele é dividido. Assim como a função. A tipologia, a gente costuma dizer que é a mamãe dos gêneros textuais, porque é ela quem determina a funcionalidade dos textos. A função primária é da tipologia. Se eu quero argumentar, eu vou escrever um texto dissertativo. Se eu quero contar história, eu vou escrever um texto narrativo. Se eu quero ensinar alguém a manusear algum recurso tecnológico, eu vou escrever um texto injuntivo e por aí vai. Os tutoriais que vocês veem na internet são textos injuntivos, tá? Aí, a segunda avaliação da competência é justamente essa. Querido, você seguiu o padrão da estrutura dissertativa, introdução, desenvolvimento e conclusão? Beleza. Você argumentou? Beleza. Tipologia dissertativa, tá? Mas não é só isso. A competência 2 também pede de vocês a compreensão e o reconhecimento do que a gente chama de princípio de autoria. Autor não é a mesma coisa que escritor. Porque escritor pode escrever o que qualquer pessoa escreve. Eu posso escrever, por exemplo, o que o dono do texto de apoio escreveu. Eu vou ser o autor? Não. O autor é o fulano de lá. Eu vou ser um mero escritor, um reprodutor da ideia que não é minha, da ideia que é dele. Então, o Enem pede que vocês sejam criadores da linha de raciocínio. A autoria é justamente isso, o princípio de criação. Você precisa ser o criador da sua linha de raciocínio. E você precisa deixar isso muito claro na redação, que aqueles argumentos são
seus. Isso é princípio da autoria. E como é que eu vou fazer isso, Daine? Através do uso de repertório sociocultural. O que é o repertório sociocultural? É a capacidade que o candidato tem de conectar o tema com outras temáticas, com outras questões sociais, sociológicas, filosóficas, poéticas, do cotidiano, aí onde entram os dados, as pesquisas, as citações, as teorias, as séries de televisão, os filmes, as obras literárias e as poesias. Professora, tudo isso é repertório sociocultural? Lógico! Assim como um trecho de música. Só que vocês não vão se sustentar apenas no trecho de uma música. Ah, não, a professora disse que trecho de música é massa, então vou pegar lá umas de Edson Gomes e vou jogar e acabou meu repertório sociocultural. Não, Nanina, não é assim que funciona não, hein? Só um trecho de música não consegue dar sustentabilidade ao seu texto, não. O massa é você pegar um trecho de música, associar depois a uma teoria, a uma citação, enfim, a gente está trabalhando com texto dissertativo argumentativo para que vocês entrem no mundo acadêmico. Então, a compreensão da importância da ciência é fundamental, gente. Então, só trecho de música e só menção de série não vai dar sustentabilidade ao texto de vocês. É necessário fazer essa compreensão, tá? Associar série, filme, trecho de música, poesia, a citações filosóficas, sociológicas, biológicas, geográficas, aí sim são outros 500. Então, meus amores, a competência 2 trabalha exatamente isso e pede isso de vocês, que vocês compreendam o tema, para não fugir do tema. A primeira, está na hierarquia, o topo, nota 0, fuga de tema, é nota 0. Não tipologia é o tipo textual, não organizou o texto conforme a estrutura dissertativa, é 0. Segundo lugar da hierarquia, tá? Princípio da autoria, se plagiar o texto de apoio, é 0. Por isso que eles cobram o princípio da autoria. Quanto mais criativo você for, melhor para você, maior a sua nota, tá? E isso vai resultar no uso do repertório sociocultural. E aí vocês precisam permitir que o cabeção de vocês naveguem nos mares que forem precisos. Criatividade é fundamental e vocês têm super capacidade para isso, tá? Nós vamos disponibilizar o slide destrinchado, certo? Com cada coisinha dessa, falando sobre cada coisinha dessa, para que vocês compreendam melhor. A princípio, eu gostaria que vocês só me ouvissem, certo? Só me ouvissem. Isso aqui foi só um esqueminha para que vocês consigam acompanhar o meu raciocínio e depois disso vocês vão reforçar o que vocês ouviram de Tia Daine a partir do que vocês vão ler no material sobre a competência 2, tá bom? No mais, um beijo bem grande no coração de vocês. Espero vê-los em breve. Estou com muita saudade. Usem álcool em gel. O meu está aqui pendurado no meu coração. Uma coruzinha, que lindo. E que Deus abençoe muito a vida de vocês. A gente se vê, tá bom? Até mais!